Gostaria de compartilhar com vocês esse trecho desse livro sobre liturgia e catequese e destaco aqui, né? A ação ritual, nesse sentido, respeita o ritmo da vida, do corpo, que possui um repouso e um ápice, né? Então, aqui ele está destacando a questão da ação ritual, né? Que tem um ritmo, né? Então, nós estamos falando de ritmo da missa. A missa não é só palavras e gestos. A missa, ela tem ritmo, né? Aí está o parágrafo seguinte, né? A dinâmica ritual inserida dentro de um espaço, vamos aqui, e tempo, executada de maneira lúcida e consciente através da ação corporal. Inicia-se, portanto, de maneira gradativa. E aqui é a parte que eu gostaria de destacar para vocês, né? Parte do repouso. Então, a liturgia, o rito, ele parte do repouso e tem um movimento que atinge um ápice. Parte-se do repouso, está aqui o desenho, né? E atinge um ápice, é o movimento da liturgia, né? Atinge um ápice até voltar ao repouso e assim sucessivamente. A liturgia então tem esse movimento, essa dinâmica, esse ritmo, né? Repouso, ápice, e assim consecutivamente, né? E aqui ele dá um exemplo. Para exemplificar, recordemos os ritos iniciais da missa, né? Celebração eucarística. Então, primeiro os fiéis aguardam o início sentados, repouso, né? Iniciado o canto de abertura, todos se levantam. Movimento que atingiu o ápice, fica de pé. O presidente faz a saudação inicial. Logo vem o ato penitencial, o hino de louvor, atingindo-se o ápice na oração da coleta. Guarde essa informação aqui, né? O ápice é a oração da coleta. Nesse movimento, né? Os ritos iniciais, o ápice é a oração da coleta. Voltam então ao repouso. Depois do ápice vem o repouso, para ouvir atentos à liturgia da palavra, onde contamos com a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, quando for domingo, né? A aclamação e a proclamação do evangelho. O auge da ação, depois da qual todos se sentam, retornando ao repouso. Então, nessa dinâmica aqui, o auge é o evangelho, a proclamação do evangelho. O momento seguinte é o momento de repouso, todos se sentam, né? Então, atingiu aquela dinâmica de repouso, parte do repouso, atingiu o ápice e volta para o repouso. Vejam que este é um rito que se segue, este é um rito que segue o ritmo do nosso corpo. Por quê? Porque nós não conseguimos ficar sentados o tempo todo, nem conseguimos ficar de pé o tempo todo. Então, o rito apresenta um ritmo que é compatível ao nosso. Então, a missa tem um ritmo que é compatível ao nosso ritmo diário, que a gente alterna, repouso e movimento, né? E aí ele coloca uma questão que a gente precisa partilhar com vocês. Porém, imaginem vocês que após a oração, né, e que oração ele está falando aqui? A oração da coleta, né? Está aí, ápice na oração da coleta. Daí ele coloca, né? Porém, imagine vocês que após a oração, momento em que nosso corpo está preparado para entrar em repouso, inventemos ali uma procissão da Bíblia, né? O que aconteceria? Boa parte das pessoas se sentariam, que é o que acontece muitas vezes, né? O comentarista esquece de falar, o cantor esquece de falar. O que acontece depois da oração da coleta? Todos se sentam, porque esse é o ritmo, que as pessoas já sabem, né? Boa parte das pessoas se sentariam. E quem preside precisaria convidá-las a ficarem de pé, ou o comentarista, ou o cantor, né? Para receber o livro. Percebam que esta entrada não pertence ao rito, não pertence à missa. A procissão da Bíblia
não é parte da missa, não está no ritual da missa. Se você for pegar um missal, não é prevista a procissão da Bíblia, né? Não faz parte dos ritos iniciais, não faz parte da liturgia da palavra, não faz parte de nenhum momento da missa, uma entrada de Bíblia, tá bom? Então, não pertence ao rito da missa. E quando é realizada, com pretexto de ser uma paraliturgia, para envolver pessoas, que na minha opinião é um conceito errado, porque as pessoas têm que se envolver com a liturgia e não com a paraliturgia, né? Ah, mas é mais para que as pessoas participem mais. Elas participam com as partes da missa, com as respostas da missa, com os gestos da missa que já estão previstos, né? É isso que nós temos que ensinar as pessoas. Então, quando essa entrada, que não pertence ao rito, é realizada, o que acontece? Quebra completamente o ritmo. Lembra do negocinho lá? Parte do repouso e vai até o ápice, né? Quando você põe isso, no momento que as pessoas iam se sentar, ao invés de elas entrarem em repouso, elas dão aquele solavanco e tem que ficar de pé, né? Porque quebrou então o ritmo, né? Portanto, sem conhecer toda ação ritual, seu sentido e significado. Assim, como consequência de cada coisa, acabamos por quebrá-la e causar ruído na celebração. Então, queridos, essa parte da pressão da Bíblia vem bem a calhar, né, na nossa experiência de paróquia. E, sobretudo, agora, que nós vamos, a partir de setembro, iniciar o mês da Bíblia. Também, gente, mês da Bíblia não é litúrgico, tá bom? Não existe na liturgia da igreja, dentro do calendário litúrgico, uma coisa que fala assim, agora é mês da Bíblia. Não existe. Isso foi uma coisa que a igreja fez para incentivar o uso da Bíblia, mas não existe mês da Bíblia no calendário litúrgico da igreja. É só um costume, é só uma dinâmica para que as pessoas se habituem à Bíblia no mês de setembro, um pouco pensando no dia da Bíblia, que é o dia da... Esqueci o nome do santo agora, meu Deus. O padroeiro da Bíblia, eu vou lembrar. Porque tem o dia dele, tem a data dele, então as pessoas convencionaram ter o dia da Bíblia, né? E aí acontece isso, né? Acontece que se generalizou como mês da Bíblia, mas não existe mês da Bíblia, tá bom? Então a liturgia não é criativa quando propõe um mês da Bíblia, porque não existe na liturgia mês da Bíblia. É um costume que não é de modo nenhum obrigatório, né? E a gente aprendeu na formação, aquilo que não é obrigatório, aquilo que não é prescrito, não pode ser colocado como obrigatório. Então não está prescrito pela igreja. O que deve ser colocado como obrigatório é aquilo que está prescrito, né? Portanto, assim, não fazer procissões da Bíblia desnecessariamente. Tá, tudo bem, a gente quer envolver e quer causar esse sentido de que as pessoas precisam ler a Bíblia. Ok, faça-se uma procissão da Bíblia no primeiro domingo, né? Nas missas que tiverem maior necessidade, a gente faz uma procissão da Bíblia no primeiro domingo, ou seja, amanhã, para nós que estamos gravando esse vídeo no dia 31 de agosto, que é um sábado. Agora, não seja realizada em cada domingo procissões da Bíblia, por favor, não realizar todos os domingos. Talvez lá no último domingo de setembro, por causa do dia da Bíblia, né? Aí sim a gente possa colocar como uma paraliturgia. Mas a paraliturgia, como o nome diz, não faz parte da liturgia, portanto a gente não pode ficar fazendo disso um costume. Tá bom, gente? E outra coisa, o dia da Bíblia é o dia de São Jerônimo, né, que é o tradutor da Bíblia, que traduziu a Bíblia do grego e hebraico para o latim, né, e a partir de depois do latim as traduções modernas.